Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Iremos falar do nascimento de Isaac e também aproveitar o ensejo e falar sobre as promessas de Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera e que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circundou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como o Senhor lhe tinha ordenado. E Abraão era da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus tem me feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro de promessas, há cerca de 7.474 promessas registradas na palavra de Deus. Isso quer dizer que dos 66 livros, cada livro da Bíblia, há 113 promessas registradas. Então Deus é o Deus das promessas. Deus gosta de fazer promessas. A Bíblia é o livro das promessas. E o que eu acho interessante é que todas as pessoas na qual convivemos, de alguma delas, de alguém, de um amigo, de um pai, de um irmão, a gente já deve ter ouvido promessas. A gente com certeza também já fez promessas. A gente já prometeu algo para alguém. Você prometeu em comparecer em um determinado evento, em uma determinada repartição. Fazer promessas é algo peculiar do ser humano. E o nosso Deus é um Deus de promessa também. Ele ama nos fazer promessas, porque as promessas de Deus geram em nós um objetivo. Nós, por exemplo, estamos aqui porque temos promessas de Deus. Sem as promessas de Deus, não há por que servir a Deus. Não há por que termos um objetivo nessa esfera cristã. Mas são as promessas de Deus. É a palavra de Deus dirigida aos nossos corações que nos faz estar aqui. Agora, concernente ao Deus das promessas, nós devemos fazer nota de algumas coisas. Em primeiro lugar, o Deus que nos faz promessa não precisa correr. O Deus que nos faz promessa, Ele costuma não ter pressa. Ele costuma, digamos, a não agir de um modo rápido. Porque na verdade, queridos irmãos, nós estamos dentro do fluxo do tempo. Nós estamos dentro do fluxo do tempo. E todos nós temos que esperar alguma coisa. Faz parte. Isso está inerente ao ser humano. Ele deve esperar. E quando se trata das promessas de Deus, Deus não vai fazer logo imediatamente como a gente quer, mas Ele vai usar o seu tempo. Veja aqui o que o versículo diz: e concedeu Sara e deu a Abraão um filho no tempo determinado por Deus. Então Deus tem o seu tempo para agir. Deus tem o seu tempo
E geralmente nós nos impacientamos, nós, não gostamos, a gente se irrita com esse tempo. Por que eu tenho que esperar? Por que não acontece logo? Então Deus, em primeiro lugar, concedente às suas promessas, Ele não vai agir imediatamente. Ele não vai ter pressa para cumprir com a sua promessa. Ele vai operar no tempo. Segundo lugar, Deus não esquece das suas promessas. Deus vai agir no tempo determinado. E segundo lugar, Deus não esquece das suas promessas. Primeiro, Deus não tem pressa. Segundo, Deus não esquece das suas promessas. Porque essa é a sensação que a gente vai ter de tanto esperar. A gente vai ter esse pensamento. A gente vai ter essa conclusão. Será se Deus esqueceu? Será se Deus esqueceu? E o que eu acho interessante é que em Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz: e Deus se lembrou de Noé. E Deus se lembrou de Noé. Mas espere, o que isso significa? Deus se lembrou. Quem se lembra é porque esqueceu. Não é esse o sentido? Quem se lembra porque esqueceu. E como é que a Bíblia diz que Deus não esquece? E realmente a Bíblia não está errada. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que Deus não esquece, Ele não esquece dos seus. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3,16 que é um memorial em Deus, que Ele não esquece daqueles que o temem. Deus não esquece de você. Deus não esquece do seu povo. Mas por que o texto diz que se lembrou Deus de Noé? Deus não esquece, mas Ele determina o tempo que Ele vai lembrar. Porque tudo tem um tempo determinado. E quando o tempo determinado que Deus dá, quando o tempo determinado de Deus chega, meu irmão, não existe intervenção. Por exemplo, talvez você recebeu um convite, e esse convite diz para a festa do casamento, dia 25 do mês tal vai ser a festa do casamento. Mas com certeza alguns convites são postergados, alguns convites são prorrogados, alguns convites, por algum motivo de força maior, por alguma interrupção, não se realizam naquela determinada data. Por exemplo, muitos eventos marcados para esse ano foram cancelados por conta da pandemia, por conta da doença. Agora, isso não funciona no calendário de Deus. Isso não funciona no tempo de Deus. Quando Deus diz é hoje, tem que ser hoje. Quando Deus diz chegou o tempo, tem que ser dentro deste tempo. E é por isso que está escrito: se lembrou Deus de Noé. E quando Deus se lembra, meu irmão, quando diz a palavra que se lembrou, Ele soprou com o seu vento, e as águas do dilúvio começaram a abaixar. Levante a sua mão para o céu e receba. Você não sabe o tempo de Deus na sua vida, mas você tem um tempo de Deus marcado na agenda de Deus, no propósito de Deus. E quando este tempo chegar, não vai ter intervenção, não vai ter impedimento, não vai ter. Se está tendo impedimento, porque ainda não é o tempo de Deus. Se está tendo intervenção, porque ainda não é o tempo de Deus. Se está atrasando, porque não é o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar, vai ser a hora. Quando o tempo de Deus chegar, vai ser o momento. E nada vai impedir o propósito de Deus se realizar. Então Deus se lembra. Agora, quando falamos de promessas de Deus, nós temos duas características das promessas: as promessas universais e a promessa pessoal, a promessa particular. As promessas universais, quando Jesus diz: vinde a mim, todo que está carregado,
cansado, e eu vos aliviarei. Então essa promessa é para qualquer pessoa, essa promessa é para qualquer indivíduo. Como por exemplo Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, ou seja qualquer um, se crê, é salvo. Se aceita Jesus, é salvo. Se confessa a Jesus os seus pecados e o admite como único e suficiente Salvador, é salvo. Essas são as promessas universais. E existe a promessa nacional, promessas destinadas apenas à nação judaica. E a maioria dessas promessas se cumpriram. A maioria dessas promessas aconteceram, promessas destinadas ao povo de Israel. Mas existem as promessas particulares. Essas promessas é entre Deus e nós. Essas promessas nos diz respeito entre nós e Deus. E cada um de nós que estamos aqui temos uma promessa do Senhor na nossa vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem na sua vida, mas eu quero somente lhe dizer que esta promessa, ela faz parte do plano de Deus. Esta promessa, ela faz parte do propósito de Deus. E eu quero somente lhe dizer que essa promessa, Deus não fez para você por causa de você, por causa das suas individualidades, mas Ele fez essa promessa porque Ele tem um propósito específico concernente a isso. Ele tem um propósito específico concernente à sua vida. É Deus que inicia tudo. Foi Ele que te prometeu isto, porque faz parte do seu propósito. Por exemplo, Ele é autor de todas as suas promessas. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2: corramos e prossigamos para a corrida que nos foi proposta, olhando para o autor, aperfeiçoador de nossa fé, Jesus Cristo. Suportou a cruz, não por fato de vergonha, mas está assentado na destra de Deus Pai. Meus amados irmãos, quando Deus faz promessas para Abraão, Deus já tinha um tempo determinado na vida de Abraão. Quando Deus faz promessas na vida do seu servo, Deus já tinha um futuro traçado, Deus já tinha um plano pré-determinado. É o que o apóstolo Pedro nos diz, que todas as coisas foram pré-determinadas pelo seu poder. Tudo na sua vida já está predeterminado por Deus. Nada é por acaso. Tudo que está acontecendo é exatamente como Deus quer. Tudo que está acontecendo é exatamente como Deus está permitindo. E você talvez está com esta sensação de iniquidade, dizendo: será se vai acontecer? Será se vai se cumprir? Meu irmão, receba esta palavra da parte de Deus. Quem está firme nesta promessa é Deus na sua vida. É Ele que colocou cada palavra nos teus ouvidos, e Ele está responsável para cumprir com cada palavra. Se não, vejamos o que diz as Escrituras. A Bíblia diz, Ezequiel capítulo 12, versículo de número 28: não serão retardadas nenhuma das minhas palavras, mas tudo que o Senhor falou se cumprirá. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, estão firmadas tuas palavras do céu. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 35: passa os céus e terra, mas a palavra de Deus permanece. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10 e o versículo 23: aleluia, aquele que nos fez a promessa permanece fiel. E segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13: ainda que permaneçamos infiéis, mas aquele que fez a promessa não pode negar a si mesmo. Tudo aquilo que ele falou se cumprirá. Levante a sua mão, bendiga e enalteça o nome do Senhor. Aleluia. Não é a promessa de Deus que faz parte do meu plano,
O que ele te fez promessa, eu vou repetir, porque você faz parte do plano dele, você faz parte do propósito dele. Ele é o autor de tudo. Ele é o autor de tudo. Quando Deus faz promessa para Abraão, não ia só se resumir em Abraão. Quando Deus faz promessa para Abraão, Deus está pensando em Isaac. Quando Deus faz promessa para Abraão, Deus estava pensando em Jacó. Quando Deus faz promessa para Jacó, ele já estava pensando nos 12 filhos de Jacó. E entre esses 12 filhos de Jacó, ele já estava pensando em um dos filhos de Jacó, Judá, outro filho José, que já foi para o Egito. Depois Deus faz promessa para o povo de Israel. Deus levanta Moisés, faz promessa para Moisés. E quando Deus faz promessa para Moisés, Deus já estava pensando em seu povo, tirar seu povo do Egito. Ou seja, meus irmãos, nós fazemos parte de um propósito. E quando Deus faz promessa para Abraão, Deus faz promessa para Isaac, Deus faz promessa para Jacó, Deus faz promessa para José, Deus faz promessa para Moisés, Deus faz promessa para Josué, Deus faz promessa para Davi, Deus faz promessa para Salomão, Deus faz promessa para todas as gerações. Ele já estava pensando no seu filho, que iria morrer na cruz. E o seu filho que iria morrer na cruz, ele já estava pensando nos apóstolos. E os apóstolos que ele constitui como apóstolos, ele já estava pensando na sua igreja. E quando ele estava pensando na sua igreja, ele já estava pensando em nós, que estamos presentes aqui nesta noite. Ele já estava pensando em você. E quando ele te chama e faz promessa na sua vida, ele não está só pensando em você, mas ele está pensando na tua futura geração. É por isso que Deus não falha no seu propósito. É por isso que Deus não falha nas suas promessas. Nós fazemos parte do seu propósito. Nós fazemos parte das suas promessas. Ah, pastor, quer dizer que já está tudo determinado? Eu sou um robô? Eu sou uma marionete? Eu sou apenas um boneco, um títeres? Pelo contrário, Deus permite, por exemplo, que a gente faça escolhas. Deus permite, por exemplo, que você tenha habilidades para escolher coisas do seu futuro. Você nesse imediato momento pode escolher uma profissão de vida. Você pode escolher um curso superior, uma faculdade. Você pode ser aquilo que você decide ser. Mas o que acontece é que você está dentro de um navio. E esse navio tem um destino. Mas dentro desse navio tem teatro, tem piscina. Dentro desse navio tem compartimento de culto. Dentro desse navio tem restaurante. Dentro desse navio tem tantas e tantas coisas. Então você pode circular dentro desse navio livremente. Mas esse navio tem um destino. Esse navio tem um lugar de chegada. Você está dentro desse navio, você pode chegar, você pode fazer o que você quiser. Quem já está entendendo? Aleluia. Mas esse navio vai chegar no destino certo. A mesma coisa é as promessas de Deus. Você está no navio de Deus. Aleluia. Você está no navio de Deus. Você faz parte desta. Você pode escolher o que você quiser. Você pode ir para lá, você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Mas aquilo, o teu destino já está traçado. Aleluia. O teu
Se eu estiver dentro do navio, eu posso pular se eu quiser. E aí? Tem muita gente que pula do navio. Tem muita gente que pula do navio. E para complicar, pula do navio, o peixe ainda engole. Teve um cidadão que pulou do navio. Foi se esconder lá no porão. Na hora que ele pulou e o peixe engoliu. Ele ficou preso lá nas entranhas do peixe. Sem ar. Sem respiração. Mas depois Deus fala com o peixe. Aleluia. E o peixe vomita ele certinho na direção aonde ele tinha que estar. Sabe onde Jonas foi parar? Nas praias de Nínive. Louvado seja Deus, meu irmão. Deus queria Jonas em Nínive. E foi em Nínive que Jonas foi parar. Levante a sua mão para o céu e receba esta palavra. A promessa não depende de ti. Você falha. A promessa não depende de ti. Às vezes você falha, às vezes você não faz direito, mas a promessa depende de Deus na tua vida. Tudo é Deus, tudo é a mão do Senhor. Louvado seja Deus. É isso que nós temos que aprender, amados irmãos. O homem tem livre-arbítrio. Adão e Eva, quando pecaram, perderam esse livre-arbítrio. E desde então o homem passou a ser dominado por Satanás. Mas quando Deus tem propósito na vida do homem, Deus arranca esse homem do mundo. Deus arranca esse indivíduo do pecado e faz essa obra na vida dele. Aí você pensa o que, meu irmão? Que você está aqui porque você quer. Foi o autor e aperfeiçoador da tua fé que te escolheu, que te vocacionou, que te arrancou do mundo e te colocou aqui. Aí eu pergunto, se ele já fez tudo isso, eu cito para você Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra há de completar. Aquele que já começou a obra em ti, tu acha o quê? Está se sentindo frustrado por quê? Está se sentindo abandonado por quê? Quem começou a obra foi Deus, e Deus não vai terminar essa obra agora. Ele vai completar esta obra. Ele vai completar este propósito. Você vai ter aí as suas escolhas, como Abraão teve. Só escolha errada. E geralmente as nossas escolhas só atrapalham, só complicam o processo. Abraão recebe promessa, aí lá vai Abraão mentir lá no Egito, como a gente já sabe. Aí inventar mentira, dizer que Sara era sua irmã. Depois aplica a lição, Deus foi misericordioso com ele, o abençoa, o alcança com misericórdia. Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidão, e ele chega para Sara: minha filha, você é pai de multidão. E Sara fica preocupada. Ele diz: eu não posso dar a luz, eu não posso ter filho. Lá vai Abraão, juntamente com Sara, escolha errada. Sara resolve deixar seu marido deitar-se com outra mulher. E Abraão resolve aceitar escolhas erradas. Escolhas erradas. Depois Deus diz para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sou Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 17. E Deus conserta tudo, meu irmão. E Deus ainda diz assim: Abraão, quem vai dar luz à tua geração, quem vai ser a progenitora, vai ser Sara, a tua mulher. E lá no capítulo 18 de Gênesis, o anjo fala para Sara: você que vai ser mãe, Sara, tua mulher, vai dar luz. E ela sorri por dentro. Mas aí no capítulo 20, lá vai Abraão novamente, chega na terra de Gerar e mente outra vez.
E aqui no capítulo 21, a gente vê a misericórdia de Deus prevalecendo. E a promessa do Senhor se cumprindo na vida do seu servo. E agora, irmão, imagina o cenário: 2 velhinhos. Imagina Abraão andando no shopping e Isaac dizendo assim: papai. E alguém chega para ele: o senhor por acaso queria seu bisneto? Acho bonito. Neto, você quer pôr a voz? Seu bisneto, né? Não, é meu filho mesmo. E a pessoa: amorzinho, não está podendo, hein? E aí, quem é a felizarda? Aquela senhora ali de 90 anos. E a pessoa não deixa de ficar, mas não é mais uma risada crítica. Entendeu? Ou seja, quem tem promessa de Deus, escute, quem tem promessa de Deus vai chegar numa situação tão crítica, mas tão crítica, que quando você contar o que Deus te prometeu, as pessoas vão rir. Quem tem promessa, pode repetir, quem tem promessa de Deus vai chegar numa situação tão crítica, mas tão crítica, que quando você contar para as pessoas o que Deus te prometeu, as pessoas vão rir, vão achar engraçado, vão achar loucura. Mas um dia o teu riso vai se tornar júbilo. Ou seja, o riso de crítica vai se tornar um riso de maravilhado. Imagina a notícia se espalhando pelas regiões. Sabe, Abraão é pai. Mas não, a mulher dele, aquela estéril que tentou e nada. Sabe o que a gente aprende aqui também, irmão? Quando a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, ela vai nos arrancar um sorriso. Aleluia. Talvez você chegou numa situação que você não acredita mais. Talvez você chegou numa situação tão crítica que você diz assim: se cumprir, para mim tanto faz. Mas você pode ter certeza, na hora que você estiver diante dessa promessa, ela vai te arrancar um sorriso. Ela vai fazer você sorrir. Eu imagino Abraão segurando o seu filho, o filho da promessa, em seus braços. O riso de descrença se tornou riso de alegria. E é isso que significa Isaac. Isaac significa riso de descrença, mas Isaac também significa o riso de alegria. O riso de alegria. Levante a sua mão para o céu e feche os olhos por um momento e comece a receber esta palavra do Senhor. Deus vai tirar toda a amargura do teu coração. Deus vai tirar todo o peso do teu coração. Deus vai tirar toda a tristeza do tanto tempo que você esperou, de tanto você chorar, de tanto você suplicar. Você já deixou para lá, você já resistiu, você já desistiu de tudo, você já está se achando velho, você já está achando que o tempo já passou demais. Mas receba esta palavra da parte de Deus, a promessa, Deus vai cumprir e vai arrancar um sorriso do teu coração. Essa promessa vai te arrancar um sorriso. Eu convido você para ficar de pé, por favor. Veja no versículo 4, ela vai dizendo assim: Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nascera Isaque seu filho. E olha o que Sara diz: e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo dia que ouvi se rirá comigo. Aí versículo 7, disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria
daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Meu irmão, sabe aquela pessoa assim que ninguém dá nada, que as pessoas desprezam? Há quem diga assim, os velhos, né? Fazendo faculdade, está velho. Os velhos são desprezados. Velho é muito desprezado. O velho quando quer se arrumar, né, meu filho? Olha aí, o velho quer se arrumar, o velho. Eu acho engraçado. O velho quer se arrumar, velho. Que engraçado. Imagina um velho dizer que quer ter filho. Vamos imaginar uma mulher de 70 anos. Meu sonho é engravidar. Olha aí como você sorriu. Está suporando o riso. Você vai sorrir. É engraçado sim. Quem sabe alguém dizer assim: eu vou te contar. Tem um casal de velho doido ali. Um se chama Abraão e outro se chama Sara. Tu acredita que um tal de Deus prometeu para eles que ia dar um filho? Gente, mas tem cada loucura desse mundo. E quando essas pessoas viram, e outro, irmão, Deus faz a obra completa. Ela não só deu à luz o filho, mas ainda teve leite. A vovozinha Sara dando de mamar, Isaac mamando no peito da sua mamãe de 90 anos, porque o Deus do impossível faz. O Deus do impossível faz. Pastor, essa promessa não vai se cumprir porque o que tem de gente me criticando. Pois que bom, deixa de criticar. Pastor, essa promessa não vai se cumprir porque o que tem de gente dizendo que não vai se cumprir. Que bom, deixa de dizer que não vai se cumprir. Pastor, tantas e tantas falhas eu já cometi. Abraão também cometeu. Abraão também cometeu diversas falhas, mas a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Eu a vida toda eu escutei assim: cumprir a promessa Deus cumpre, mas depende de você. Eu a vida toda escutei isso. E eu cheguei a uma conclusão: se depender de mim, então não vai se cumprir. Mas hoje Deus me deu uma palavra diferente. E sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Meu filho, se depender de ti, não se cumpre. Assim como se dependesse de Abraão, se dependesse de Davi, se dependesse de Moisés, se dependesse de Israel, tudo dependeu só de Deus. Porque promessa, nós temos que aprender, faz parte do propósito sobrenatural de Deus. E o que é sobrenatural, o que é impossível, só Deus pode lidar com isso. Então feche os seus olhos e comece a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Receba essa palavra. Deus nunca falha. Deus não falha no seu tempo. Deus não falha no seu propósito. Não precisa você querer ajudar. Não precisa você querer não precisa. Tudo que você for fazer, consulte a Deus. Não complique mais as coisas. Fica no lugar. Espera o tempo, pregador. Espera o tempo de Deus, irmão. Tem gente que quando recebe a promessa, tem aquela sensação assim: eu vou ter que cuidar, porque senão essa promessa não se cumpre. Confia na promessa.
não tenta prejudicar ninguém, não tenta puxar o tapete de ninguém. Aguarda o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. E lembrando que quando eu estou dizendo que a promessa, ela se cumpre no tempo de Deus e só Deus depende, só de Deus depende, eu não estou dizendo que Deus vai cumprir promessa na vida de quem é desconcertado. Não estou dizendo isso. Mas uma coisa eu sei: quem realmente tem promessa de Deus, se estiver desconcertado, Deus vai consertar. Mas promessa na vida de desconcertado Ele não cumpre. Se realmente a promessa é de Deus na vida de quem está desconcertado, Deus vai consertar o vaso. Deus vai restaurar. Lembra de Moisés? Não queria circuncidar os meninos. Ficou atrasando, e quando recebe a promessa de Deus, já vai marchando em direção ao Egito. E veja o que aconteceu com ele. Ficou doente. E a sua esposa Zípora teve que fazer o papel lá de pai. Teve que circuncidar os meninos às pressas, porque senão Moisés ia morrer. Se Deus de fato tem promessa, meu irmão, a pessoa pode até, sei lá, se desconcertar. Deus vai consertar o vaso para cumprir com a promessa. Mas o processo de conserto sempre dói. O processo de conserto sempre dói. Então o melhor a fazermos é esperar. Toda vez que você for se precipitar, toda vez que você tomar uma medida, uma escolha de se apressar, você vai se quebrar. Deus vai te recuperar, mas vai doer muito até Ele te recuperar. Então é bom a gente esperar. Se Abraão, no momento que Sara disse: meu filho, se deita com a minha escrava, e ele dissesse assim: não, meu filho, vamos consultar Deus primeiro, saber se esse negócio é dele. Com certeza Deus ia dizer não. E a gente, numa outra oportunidade, a gente vai falar dos problemas futuros. Lembrando que essa promessa aqui se cumpriu. Isaac nasceu, mas ele teve problemas lá na frente. A promessa de Deus vai se cumprir. Mas todos os pecados que você cometeu, a conta vai chegar. E você vai pagar, tintim por tintim, sabe? E vai doer. E a promessa que é Isaac vai ter complicações. A promessa vai se cumprir na sua vida tranquilamente, mas aqueles erros, a conta vai chegar e vai te atrapalhar muito, vai te dar muita dor de cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, e a minha oração, a minha preocupação é essa: dá paciência para o nosso coração. Porque é a impaciência que faz a gente desobedecer. É a falta de fé que faz a gente desobedecer. A gente não quer acreditar, a gente não quer esperar. A gente quer agir do nosso modo, a gente quer agir do nosso jeito. Mas nos ajuda, Senhor, a esperar o Teu tempo. Porque é como diz o pregador, e ele usa a palavra tempo 18 vezes, ele usa a palavra tempo 28 vezes. Tempo de sorrir, tempo de cantar, tempo 28 vezes. Então que nós possamos aguardar esta palavra para tudo ao tempo. Se o nosso tempo é chorar, que a gente chore nos Teus pés, mas o nosso tempo de cantar, de sorrir vai chegar. Em nome de